Saudações, alunos do 9º ano das Escolas Cívicos Militares do Paraná. Estamos começando mais uma aula de Cidadania e Civismo, em que vamos ver características do regimento escolar das Escolas Cívicos Militares. Mais especificamente, vamos identificar na aula de hoje as atribuições dos cargos de chefes e subchefes de turma, que é uma das características aí importantes da ordem disciplinar nas escolas cívico-militares. Chefe e subchefe, você já ouviu falar disso? Os chefes e subchefes de turma fazem parte das características peculiares dos colégios cívicos militares. Eles prestam aí uma importante função em auxiliar na administração da disciplina, entre outras coisas, dentro de uma turma. Então, os chefes de turma, quem são? Bom, a execução da chefia de turma por parte dos estudantes tem por objetivo possibilitar ao estudante o desenvolvimento de competência atitudinal, essenciais na formação do cidadão. Então, é para que ele tenha essas competências de atitudes e também de liderança. A função do chefe e subchefe será exercida por todos os estudantes mediante a escala feita pela instituição. Então, o cargo de chefe ele se torna aí um líder da turma, um representante para a turma, e isso é escalonado, é trocado de chefe ao longo do ano, diversas vezes, para que assim todos os alunos tenham a condição de desenvolver as habilidades necessárias de liderança, de chefia, para aí o seu futuro. Os chefes de turma, bom, eles dão ordens. A não obediência das ordens emanadas pelos chefes e subchefes de turma é passível de aplicações e medidas disciplinares também. Vamos lembrar que a escola cívico-militar, ela preza muito por um controle de hierarquia mais rígido, justamente permitindo aí o exercício dessas atividades de liderança. Então, você desobedecer ali, você está quebrando com a hierarquia da sala de aula. O que nos leva aí para a nossa primeira atividade da aula de hoje, em que eu pergunto: como é feita a seleção do chefe e subchefe de turma nas escolas cívico-militares do Paraná? Vocês vão ter aí um tempinho para pensar e eu já retorno.
Então, alunos, conseguiram responder? Eu perguntei para vocês, como é feita a seleção do chefe e subchefe de turma nas escolas cívico-militares do Paraná? Resposta aqui, a fim de que todos os estudantes tenham a possibilidade de desenvolver a competência de liderança, esses postos são exercidos por todos os estudantes, de forma escalonada pela direção. Vamos lembrar que é justamente esse o objetivo, que todos os estudantes tenham essa postura de liderança, tenham essa experiência com a postura de liderança. Então não é apenas um chefe que vai ser o chefe da turma o ano inteiro. Não, isso aí ele é alterado entre os estudantes e isso ocorre por parte da direção do colégio, a direção disciplinar, que vai fazer aí esse calendário de alterações de acordo com a quantidade de alunos disponível na sala. Quais são as atribuições de um chefe de turma? Bom, a primeira delas é apurar as faltas na turma por ocasião de aulas ou formaturas. Então, essa é a função dele, verificar aí os alunos que estão faltando, que se apresentaram, aí por diante. Retransmitir avisos e orientações aos estudantes da turma, zelando pelo seu cumprimento no que for de sua responsabilidade. Então, ele vira aqui um elo importante entre o setor pedagógico, o setor disciplinar, os professores e a direção e a turma. Então, ele faz esse elo entre esses diversos órgãos. Terceiro, quando solicitado pelo professor, alertá-lo sobre a aproximação do término da aula. Então, para auxiliar o professor a conseguir dar o devido encerramento da aula, é comum que o professor recorra a ele para que ele informe quando estiver faltando, vamos dizer, 5 minutos, para que assim o professor não se estenda demais também e acabe atrapalhando o andamento da aula do próximo professor. Informar ao monitor quaisquer ocorrência com o material de sala de aula, como carteiras, cestos, vidros, lâmpadas, entre outros. Ou seja, fiscalizar se a parte física, estrutural da sala de aula não houve alguma pichação, algo quebrado, alguma coisa. Então, ele foi responsável de informar aí a monitoria da escola. Outras atribuições. Dar conhecimento das presentes normas ao subchefe da turma, a quem cabe substituí-lo nas eventualidades. Então, ele está em posição de chefia em relação ao subchefe, mas o subchefe é o seu substituto imediato. Então, os dois têm que sempre estar informados. Caso o chefe se ausente, o subchefe ele tem que saber do que está acontecendo, quais são as normas, eventos que vão ocorrer no dia, aí por diante. Também é atribuição do chefe da turma zelar pela disciplina na ausência do professor ou do monitor. Mais uma responsabilidade. Enquanto houver a troca de alunos em sala de aula, é função do chefe zelar pela disciplina da sala. Outra atribuição, ser o primeiro estudante a chegar ao local de formatura, onde se forma a fila, colocando a turma em forma nos horários previstos e determinados. Então, na fila, ele tem que ser o primeiro ali e ele tem que auxiliar em organizar toda a fila corretamente. E apresentar a turma ao monitor, comunicando-lhe faltas e informando, se possível, os motivos. Então, ele fica responsável aí pela fiscalização da presença ou não dos membros da turma. E se ele conseguir descobrir o motivo da justificativa da ausência, já apresentá-lo de imediato ao monitor. Mais atribuições. Conduzir a turma em forma nos deslocamentos para as aulas de laboratório, educação física e outros, e apresentá-la dentro do horário ao professor. Então, quando você tem atividade que se utilize de outra sala de aula, é o chefe que vai conduzir e ele também se responsabiliza por trazer a turma no horário correto. Tá. Também, zelar pela manutenção da limpeza e da conservação da sala de aula, fiscalizando-a no final dos turnos. A gente falou de qualquer problema na estrutura física da sala de aula, mas também a questão de higiene da sala de aula. Verificar se há algum material dos colegas de turma ao término das aulas e entregar aos monitores. Tá? E também tratar os demais estudantes com respeito, dando sempre bons exemplos e não se valendo da sua função para menosprezar os colegas de turma. Até porque, como a gente falou, é uma função escalonada. Você não será sempre chefe de turma. Tá? Então, todo mundo vai ter a oportunidade de exercer essa importante função das escolas cívicos militares. Outras atribuições. Apresentar a turma para o professor ou monitor no início de cada atividade escolar. Então, no início de cada aula ou atividade, o chefe da turma ou seu substituto deverá apresentar a turma ao professor ou ao monitor, ou responsável pela condução da atividade.
Então não há aquele oi geral. Quem apresenta a turma, quem saúda ao professor ou a pessoa que entra é o chefe de turma que ele faz isso. Então vamos aqui para mais uma atividade da nossa aula de hoje. Cite 2 exemplos de obrigações do chefe de turma. Vocês vão ter um tempinho aí para pensar e eu já retorno. Então, alunos, respondido, eu perguntei para vocês, cite 2 exemplos de obrigações dos chefes de turma. Aqui, nós vimos que são várias obrigações que compõem o cargo de chefe de turma, mas eu trago aqui 2 exemplos, você poderia ter selecionado algum outro das atribuições, mas aqui, entre as suas atribuições, podemos destacar a verificação dos alunos ausentes na sala de aula, retransmitir à turma orientações e avisos, zelar pela organização e conservação da sala de aula. Então, são várias das atribuições, como a gente pode ver. Eu trago essas 2 aqui, por exemplo. Tá? Você poderia ter escolhido qualquer outra.
E quais são as atribuições, então, do subchefe de turma? Ele também tem suas próprias atribuições específicas. A primeira delas, talvez a mais importante, é que cabe ao subchefe de turma substituir o chefe de turma na sua ausência e desempenhar as atribuições que lhe forem delegadas. Além do mais, aí você tem as próprias atribuições do subchefe de turma. Então, sempre lembrando que o chefe de turma e o subchefe de turma, os dois eles têm que manter um bom contato de informação entre os dois, sobre o que vai acontecer, sobre ordens, aí por diante, justamente porque no caso da ausência do chefe, por algum motivo qualquer, o subchefe ele tem que assumir e ele tem que estar a par das funções e o que vai acontecer na rotina escolar do dia. Então ele tem que sempre estar bem informado junto ao chefe de turma. Entre as atribuições específicas do subchefe de turma, nós temos várias aqui também. A primeira é auxiliar o chefe de turma na colocação da turma em forma, nos horários previstos ou determinados, a fim de evitar atrasos para a apresentação da mesma. Então, veja, essa é uma função conjunta do chefe e do subchefe de turma. Os dois têm essa responsabilidade. Outra, zelar pela organização e conservação da sala de aula, atuando nos intervalos e no final do turno. Justamente aquela função de fiscalizar a sala de aula, verificar a ordem, a questão da higiene da sala de aula, a sua infraestrutura deve ser verificada então aos términos de cada turno escolar. Manter uma adequada disposição das carteiras, a organização das carteiras da aula, não deixar elas bagunçadas, tem que estar devidamente alinhadas e com uma distância igual para todos os alunos. Acionar os estudantes para que se dirijam ao local de formatura, logo que tenham deixado o material na sala de aula, quando for o caso. Então, aqui mais uma atribuição para ele. Justamente aqui, acionar os estudantes na necessidade de fazer a formatura quando for solicitado. Também, recolher a monitoria diariamente, ao término das aulas, o material esquecido pelos estudantes. Isso é muito importante. Então, terminou a aula, o subchefe de turma, ele deve passar entre as carteiras, reorganizando elas e verificando qualquer objeto que possa ter sido esquecido, que então deve ser entregue à monitoria da escola. Também, informar ao monitor qualquer dano material na sala, que observe no início e no final da aula. Então, sempre no início da aula, o chefe deve fiscalizar como está a sala, se há alguma janela quebrada, se há algum problema, e no final do período do turno escolar, ele deve fiscalizar de novo. Tem que estar do mesmo jeito da primeira aula para a última aula. Então, ele reporta isso ao monitor. E também informar o monitor demais problemas existentes em sala de aula. Caso ele identifique algum outro problema, ele deve informar imediatamente ao monitor. Tá? O estudante comandará sentido. Como que vai ser, então, a apresentação da turma? Justamente aqui, o chefe e, no caso da ausência do chefe, o subchefe, ele comandará sentido. Prestará continência ao responsável pela atividade, né? Prestará continência, declinará seu nome e apresentará a turma para o início da atividade. Então, essa função que cabe a ele. A turma vai para a sua região de formatura, é encaminhada até o local da atividade e o chefe, ou subchefe, no caso da ausência do chefe, presta continência e apresenta a turma ao responsável. A apresentação da turma é indispensável pelo responsável da atividade. É algo que qualquer responsável da atividade ele vai exigir do chefe da turma, de quem estiver chefiando a turma naquele momento. É uma demanda dele e deve ser respeitada. O que leva a gente aqui para a nossa última atividade da aula, em que eu pergunto: qual o objetivo da existência dos cargos de chefe e subchefe de turma? Por qual motivo existem esses cargos? Vocês vão ter um tempinho aí para pensar e eu já retorno.
Então, alunos, conseguiram responder? Eu perguntei para vocês, qual o objetivo da existência dos cargos de chefe e subchefe de turma? E aqui está a minha sugestão de resposta. A existência dessas funções procura ensinar o estudante a exercer a habilidade de liderança, assim como de responsabilidade para com a turma, os colegas e a manutenção da ordem, da disciplina e do espaço físico da sala de aula. Então veja que isso aí é uma característica muito importante da Escola Cívico-Militar, esse cargo. Tá? E por isso, inclusive, que ele é um cargo rotacionado, é trocado de chefe. Aí, para quê? Para permitir a todos os estudantes o pleno desenvolvimento dessas habilidades. Então, aí, o que vimos na aula de hoje? Aprendemos sobre as funções e o objetivo dos chefes e subchefes de turma. Então, eu agradeço a vocês por mais essa aula e até a próxima.